Mensagem 36, livro Vinha de Luz, título Facciosismo. Citação da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Diz o apóstolo: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. O benfeitor espiritual Emmanuel, nessa mensagem sobre facções, nos apresenta um quadro que é comum, infelizmente, na nossa condição de ignorância e de compreensão superficial da vivência espiritual. Nós nos dividimos em partidos religiosos que correspondem aos níveis de consciência de cada um, mas, por causa do orgulho, da ambição e da vanglória, nos consideramos muitas vezes mais próximos de Deus e da verdade, como se algum de nós, seres humanos ainda tão limitados, pudesse abarcar Deus em sua completude. Observando o quadro religioso que se esboça em nossa sociedade, não é difícil perceber algumas correntes religiosas que dizem possuir a única verdade, ou a fé verdadeira, ou o entendimento mais correto dos ensinos do Cristo. Emmanuel diz nesta mensagem que o coração sincero irá se beneficiar amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo, embora nós tenhamos no mundo abusos do sacerdócio e a exploração inferior do elemento humano, com suas fantasias do culto exterior. Então, a princípio, parece desanimador para alguém que quer ingressar em um estudo, em uma prática religiosa, perceber que entre os próprios religiosos, que deveriam ser exemplos de fraternidade e de fé, há tantas divisões. E isso pode causar um certo afastamento. Mas é como Emmanuel disse, se o coração for sincero, ele vai se beneficiar na fonte da fé, para poder ter esse encontro com a consciência de Deus que reside em cada um de nós. Entretanto, como nós ainda precisamos de agremiações, de associações religiosas para podermos exercitar a vivência social, lembrando o Livro dos Espíritos, uma das 10 leis morais, que é a lei de sociedade, nós temos os institutos religiosos. E nesses institutos, Emmanuel vai nos advertir que pode haver um perigo, que é justamente o sentimento de facção. E esse sentimento de facção, de seita, de separatividade, acaba por adiar as mais sublimes edificações espirituais. Então, o grande prejuízo de alguma pessoa se considerar partidária da seita mais correta e por isso se fechar, evitando um diálogo com outras correntes religiosas, é justamente o adiamento da edificação espiritual. Ora, se todos nós temos Deus por Pai comum e se todos nós somos seus filhos, então deve haver um congraçamento, uma aproximação e não separatividade. Para um crente, para um devoto, para um religioso que não possui uma consciência mais amadurecida, os líderes daquele agrupamento podem acabar desviando os seus discípulos ou seus seguidores para caminhos de separatividade. E nós precisamos estar atentos a isso em qualquer que seja a nossa militância espiritual. Em particular, dentro do Espiritismo, nós sabemos que há dados oficiais, inclusive, do IBGE, que apontam que nós temos o maior grau de escolaridade, que nós somos as pessoas que mais leem, que são os mais educados intelectualmente, que possuem uma razão mais desenvolvida em termos de lógica, de argumentação,
Mas isso não nos impede de cairmos em faccismos. Muito pelo contrário, o orgulho anda aliado à inteligência que só visa os benefícios do ego. Então, se essa inteligência ainda está nutrindo um sentimento egóico, ela vai potencializar a facção, em vez de aproximar. Então, a lucidez que vem do sentimento do coração é a garantia de que a inteligência que já tem um certo desenvolvimento não vai cair nas malhas da facção, se considerando, por exemplo, como uma religião superior. E para nós espíritas, é sempre bom lembrar o que Allan Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o tema fora da verdade não há salvação, ou fora da igreja não há salvação. O próprio Allan Kardec diz que nem mesmo o Espiritismo se pretende possuidor de toda a verdade, que o Espiritismo é mais uma etapa no progresso humano de compreensão das leis de Deus, e que a única garantia de salvação, ou seja, de aproximação real a Deus, a comunhão com as leis naturais, é através da vivência do amor e da caridade, e não de um arcabouço teológico doutrinário, de dogmas, de verdades espirituais que, por mais verdadeiras que sejam, não nos dá o ingresso nesse reino celestial do nosso coração. Esse ingresso é conquistado pelo sentimento. E Emmanuel termina as suas considerações nos dando uma recomendação de que nós precisamos estar preparados para resistir ao mal, que é a separatividade. Até a própria palavra, que se escuta muito em pregações religiosas relativas à figura do mal, à personificação do mal, que é o diabo, e em grego significa justamente aquele que causa divisão, é um reflexo dessa ideia de separatividade. Então nós precisamos estar atentos a todos os movimentos que nos colocam em situações de isolamento, de separação. Isso é o mal. E o bem provoca o contrário, que é a aproximação, a união, a comunhão. Emmanuel diz, no final já do seu texto, que o aprendiz do Cristo precisa compreender a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Então não vai ser a vestimenta religiosa que eu uso, a frequência a um determinado templo religioso em detrimento de outro, a quantidade de orações ritualísticas, a quantidade de palestras dadas e recebidas, enfim, a diferença que nos faz estarmos mais próximos de Deus ou não, a pedra de toque é o esforço nobre de cada um de nós. O quanto nós nos esforçamos para colocar nossa vontade em harmonia com a lei de Deus. E isso independe de sermos cristãos, muçulmanos, judeus, budistas, hinduístas, enfim. É o coração, é o pensamento, é a vontade que vai determinar se estamos vivendo a religião no sentido mais puro e mais verdadeiro da palavra.